Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Debate CMM. Estamos no canal 6.3 TV Câmara Manaus, na frequência 105,5 Rádio Câmara Manaus e também nas redes sociais da Câmara Municipal de Manaus. Fique conosco que o Debate CMM está só começando. Hoje nós vamos receber o vereador que está no seu primeiro mandato e que vem se destacando pela atuação firme e comprometida com causas sociais, inclusão, desenvolvimento urbano e ambiental. Estamos falando do vereador Paulo Taironi, advogado de formação manauara e que em pouco mais de 6 meses de mandato já contribuiu diretamente para viabilizar o atendimento de diversas famílias no processo de diagnóstico e emissão de laudos para crianças com transtorno do espectro autista. Vereador, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma honra muito grande participar do Debate CMM e, obviamente, é uma honra imensa estar vereador aqui da nossa cidade. Vereador, este é o seu primeiro mandato e o senhor abraçou a causa das pessoas com TEA e das famílias atípicas. O que lhe motivou a isso? Desde antes da eleição, Lídia, eu já tinha uma relação com as famílias atípicas, né? E eu entendia que faltava representatividade a essas famílias, a essas pessoas aqui na Câmara Municipal de Manaus. Então, durante a eleição, nós debatemos muito com as famílias e, na oportunidade de vitória, a minha principal causa de defesa, e principalmente no começo do mandato, era a defesa dessas crianças e principalmente dessas famílias. Eu já apresentei diversos projetos de lei, projetos de conscientização, projetos de valorização das mães atípicas, projetos de campanha que vise o combate ao preconceito, principalmente nas escolas, nos espaços públicos. Apesar de não ser uma função do vereador, uma atividade típica do vereador, nós temos encaminhado várias crianças para fazer o diagnóstico de TEA. Então, até este momento do mandato, nós já atendemos mais de 300 crianças, com mais de 200 crianças já diagnosticadas com laudo, e a gente continua fazendo o acompanhamento dessas crianças após o laudo. Então, na emissão da carteirinha do CIP-TEA, do passe livre para essas pessoas, então nós estamos continuando o acompanhamento para essas famílias na busca de facilitar um pouco mais a vida deles. Além de vereador, o senhor é advogado e exatamente o senhor entra nessa seara do direito para garantir esse acesso a essas famílias, a essas crianças. Exatamente, exatamente. Eu tenho uma experiência grande no serviço público. Eu já passei aqui pela Câmara Municipal de Manaus em 2 momentos antes de ser vereador, então eu já conhecia bem aqui o espaço, conheço bem o processo legislativo. Isso tem ajudado para que a gente consiga caminhar um pouco mais rápido as nossas ideias, os nossos projetos. E quais os maiores obstáculos enfrentados por essas famílias? Principalmente no acesso às terapias. A criança, após o diagnóstico, ela precisa ter várias terapias para que ela se desenvolva um pouco melhor. Então, vou te dar um exemplo. Algumas crianças, elas são não verbais, ou seja, elas não conseguem se comunicar verbalmente, não conseguem falar. Então, elas precisam passar por um fonoaudiólogo. Algumas crianças não têm algumas limitações motoras. Elas precisam passar também por um fisioterapeuta, por educadores físicos. E esses profissionais, eles não estão... O acesso a esses profissionais não é tão fácil quanto deveria ser. E essa é uma das grandes dificuldades. Então, alguns dos projetos que a gente tem é para justamente acelerar, facilitar o acesso dessas famílias a essas terapias. Porque precisa ter não é uma pressa, né? Mas precisa ter uma atenção imediata. Sem dúvida. Se a cidade de Manaus tiver um espaço como a Casa do Autista, foi prometida pelo prefeito na eleição, onde você vai concentrar várias terapias, e isso foi uma ideia minha de campanha, que a cidade de Manaus tivesse um espaço público com várias terapias possíveis, isso vai auxiliar muito a vida dessas crianças e a vida dessas famílias. Já há hoje um equipamento público, né, um CAIC TEA lá na zona leste da cidade de Manaus, nesses moldes, com uma sala multissensorial, com vários profissionais,
mas a gente precisa que a cidade de Manaus tenha um espaço maior ainda para atender essas famílias. E aí o senhor entende a sua responsabilidade como parlamentar? Sem dúvida, não só produzindo leis, mas trazendo, chamando a atenção para essa pauta que é muito importante. O senhor tem uma vivência, o senhor tem uma experiência grande nessa questão do funcionalismo público, nessa questão política. O que lhe trouxe para ser vereador? O que lhe motivou a se tornar vereador da nossa cidade? A vontade de contribuir também agora enquanto vereador, né? Eu já fui secretário aqui do município de Manaus, fui secretário do município de Itacoatiara, passei pela Assembleia Legislativa, pelo Tribunal de Contas, enfim, em vários locais que me ajudaram a adquirir conhecimento, experiência e me deixar mais pronto para esse projeto que deu certo ano passado com a eleição e a gente tem aí aproximadamente 7 meses de mandato e eu entendo que um mandato de boas entregas para a cidade de Manaus. Qual foi a sua primeira prioridade? Foi o autismo, não tem muito para onde correr, né? Porque as pessoas depositavam ali alguma confiança quando a gente falava sobre autismo, sabia, as pessoas entendiam que eu sabia o que estava falando. Então, os primeiros projetos que nós apresentamos foram para essas pessoas. Só que quando a gente chega no parlamento, a gente consegue ampliar aqui o nosso prisma e ouvir novas demandas, novas ideias. A população da cidade de Manaus tem me demandado bastante, principalmente sobre questões de trânsito, de mobilidade. Então, já apresentei alguns projetos também nessa seara, com essas pautas, e a gente está acompanhando esses projetos para que eles sejam aprovados. O senhor está aqui para isso. Exatamente. A gente vai para um breve intervalo, não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o seu debate CMM e eu já te convido a acompanhar os canais de comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Você já foi dar uma olhadinha no nosso Instagram? Tem muitos conteúdos exclusivos para você e, claro, tudo o que acontece aqui no Legislativo Municipal a gente te conta em primeira mão. Nós estamos conversando com o vereador Paulo Taironi. Vereador, o senhor já apresentou mais de 17 projetos aqui na Casa do Povo. Quais o senhor traz como destaque e de relevância para a nossa população? Eu tenho projetos que objetivam que a gente leve, por exemplo, o empreendedorismo para as crianças que estudam na rede pública de ensino. É importante que essas crianças tenham desde cedo o contato com esse tema, o contato com essa matéria, para que a gente consiga aflorar ali, quem sabe, um empreendedor no futuro. É preciso também que as crianças tenham na sala de aula lições sobre educação de consumo, para que essas crianças se tornem consumidores mais conscientes, para que não tenham problemas financeiros ali na adolescência e na vida adulta. Então, quanto antes, o quanto mais cedo essas crianças tiverem acesso a essas matérias, é melhor. Falamos ainda há pouco, eu tenho também um projeto que eu tenho muito carinho, que é um projeto de transparência com relação aos radares de trânsito da cidade de Manaus. A cidade de Manaus hoje tem aproximadamente 20 radares, seja de velocidade, seja de avanço de sinal vermelho, mas é importante que a população da cidade de Manaus tenha muito mais informação, com uma sinalização mais adequada, aonde esses radares estão realmente localizados, que motivos levaram esses radares a serem implantados ali naquele ponto. Então a prefeitura precisa dar transparência aos estudos técnicos que fundamentaram a presença desse radar em determinado ponto da cidade de Manaus, buscando sempre a transparência do serviço público que, de fato, a gente, enquanto vereador, enquanto parlamentar, enquanto fiscalizador do município, da prefeitura de Manaus, a gente precisa atuar. E aí nós tocamos num ponto importante também. Além, o senhor tem o seu papel como vereador, como parlamentar aqui na Casa Legislativa, mas paralelo a isso, o senhor também atua de frente, é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Isso é importante para que as pessoas, para que todo o seu eleitorado, e não só eles, entendam os deveres, os direitos e como serem também assistidos. Exatamente. Eu recebi com muito orgulho a missão de presidir nesse primeiro biênio a 19ª Comissão, que é a Comissão de Defesa do Consumidor aqui da Câmara Municipal, que funciona como uma espécie de PROCON legislativo, onde a população da cidade tem aqui, na zona oeste da cidade de Manaus, mais uma opção caso você tenha algum direito seu violado enquanto consumidor.
A nossa comissão funciona presencialmente aqui na sede da Câmara Municipal, de segunda a sexta, de 8 às 14. Nós temos a possibilidade de atendimento também pelo WhatsApp, no 98168-9575, onde você, consumidor da cidade de Manaus, pode mandar uma mensagem, pode tirar dúvidas, pode vir presencialmente aqui à sede da Câmara Municipal, que nós temos uma equipe muito bem estruturada para te atender. Temos 4 guichês de atendimento, temos 2 advogados de plantão, então a gente recebe as denúncias, recebe as reclamações, convoca as empresas, os fornecedores que eventualmente tenham descumprido alguma das regras do Código de Defesa do Consumidor, chamamos aqui para uma conversa, para que a gente faça uma audiência de conciliação com esses consumidores que vieram trazer as suas reclamações, sempre na defesa do seu interesse consumidor da cidade de Manaus. E as demandas são inúmeras, desde a concessionária de energia, de água, até empresas privadas? Exatamente. Nós temos atendido muitas pessoas já com os diversos problemas, e as concessionárias de energia e de abastecimento de água são realmente muito demandadas. Então a gente tem convidado as empresas para vir aqui, para esclarecer muitas dúvidas do eleitor, do consumidor, algumas reclamações. A gente tem encaminhado bem algumas questões já. Importante falar que há um espaço, que a comissão aqui para esse atendimento, não é somente na comissão, ali no seu gabinete, há um espaço exclusivo para esse atendimento. Exatamente. A Comissão de Defesa do Consumidor tem uma sala específica aqui na Câmara Municipal, onde você pode vir aqui em qualquer horário, de 8 às 14, que você vai ser bem atendido. E a gente fala do seu trabalho com seus pares. Como é que o senhor tem conseguido conquistar espaço e o diálogo com os outros parlamentares? O parlamento é baseado no diálogo, né? E eu tenho uma relação muito boa com os outros 40 parlamentares. Nós temos discussões ali de alto nível. Aí eu participo, eu sou suplente da Comissão de Constituição e Justiça e eventualmente participo também dos debates ali na CCJ. São debates realmente de alto nível, que me trazem muita alegria a gente poder discutir ideias. O parlamento é exatamente isso. São pessoas que pensam de maneira diferente, convergindo para um objetivo só, que é a defesa da população da cidade de Manaus. É exatamente isso que a população espera. E metas? Primeiro semestre passou, nós já estamos no segundo semestre, até o fim do ano. O que o senhor pretende de ação no seu mandato? Foi um primeiro semestre muito importante. Eu apresentei mais de 350 requerimentos, pedidos de serviços públicos aqui para a nossa cidade. Apresentei 17 projetos de lei, já apresentei mais 4, salvo engano agora, já no início desse segundo semestre. Nós tivemos também no primeiro semestre algumas ações sociais, com muita gente atendida. A gente vai continuar com essas ações também, que é uma forma de a gente retribuir um pouco do carinho, um pouco da atenção que a comunidade tem conosco, levando ali alguns serviços lá para a ponta, lá para o bairro. Então, se você precisar de uma ação social aí na sua comunidade, chama a gente no WhatsApp, chama a gente nas redes sociais, que eu vou levar também todos os serviços que a gente tem à disposição mais perto de você. O trabalho não acontece só aqui dentro da Casa do Povo, é principalmente fora. De forma alguma. A gente está aqui segunda, terça e quarta debatendo no plenário, mas durante a semana nas ruas. A gente faz mais uma pausa aqui no debate CMM, não saia daí que o intervalo é rapidinho. Voltamos já. De volta com o debate CMM, nossa conversa continua com o vereador Paulo Taironi. E a gente vai falar agora de emprego e renda. Vereador, a geração de emprego e renda é uma preocupação constante da população. Que propostas o senhor tem para incentivar os pequenos empreendedores aqui em Manaus e, como a gente falava no bloco anterior, falando também da educação dentro das escolas? Exatamente, é importante. Eu também estou como membro da Comissão de Emprego, Renda, Indústria, Comércio aqui da Câmara Municipal de Manaus. Nas nossas reuniões temos debatido muitas alternativas que a gente precisa trazer, principalmente ao Distrito Industrial da cidade de Manaus, aqui, a nossa Zona Franca. Zona Franca, vez em quando, sofre alguns ataques de outros estados da federação na tentativa de levarem um modelo semelhante como que nós temos aqui para outros locais, o que obviamente enfraqueceria um pouco o nosso modelo. Então a gente tem
auxiliado, tem debatido muito com a Zona Franca de Manaus alternativas de ampliação da área, por exemplo. Foi uma demanda que a Suframa nos trouxe, que o distrito hoje ele está muito cheio. Temos muitas empresas querendo se instalar ali na área do distrito, mas não tem mais espaço físico. Então a gente precisa ampliar o perímetro, isso é uma atribuição da Câmara Municipal, ampliar o perímetro autorizando que essas empresas ocupem outras áreas que não necessariamente o distrito industrial. Então isso vai ajudar no aumento de opções, de vagas de emprego. Eu, toda segunda-feira, segunda ou terça-feira, eu faço um quadrinho nos meus stories em que eu informo as vagas de emprego que são ofertadas pelo Cine Manaus e pelo Cine Amazonas. Então, algumas pessoas já conseguiram, inclusive, já se recolocar no mercado de trabalho a partir das dicas que a gente dá. Então, é um trabalho também que não é do vereador, mas a gente pode levar informação para as pessoas, para que as pessoas consigam se recolocar no mercado. Eu vou falar sempre sobre empreendedorismo, porque eu fui subsecretário de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação da Centep, aqui da Prefeitura de Manaus. Trabalhei nessa secretaria por 4 anos e nós tínhamos diversos projetos lá, né? A Centep era a secretaria que administrava o Cine Manaus, então nós tínhamos uma relação muito próxima com os trabalhadores, com a demanda que era gerada pelas empresas, não só do distrito industrial, mas as empresas aqui da cidade de Manaus. Então é importante que a gente continue estabelecendo essa relação com as secretarias do município, principalmente com a Secretaria de Empreendedorismo, para que a gente consiga, de alguma forma, aumentar a vaga de emprego aqui na cidade de Manaus. E o senhor acredita que o empreendedorismo ele pode ser uma saída concreta para que reduza a questão da desigualdade social? Sem dúvida, talvez seja a melhor forma de você levar o sustento para sua casa. Por quê? Quando você empreende, você consegue movimentar ali todo o seu entorno. Então, às vezes, você começa empreendendo sozinho, na natureza de ambulante, de empreendedor ali, de microempreendedor individual, mas aos poucos você tem capacidade de ir crescendo, de ir aumentando a sua estrutura, empregando mais uma pessoa. Então, quando você emprega mais uma pessoa, é mais uma família que está sendo beneficiada, é mais uma família que está sendo alimentada, por exemplo, a partir do seu empreendimento. Isso é muito importante. Importante a gente falar também da questão do incentivo ao jovem ao primeiro emprego. Começando na sala de aula, ele ali estudando ali no ensino médio, já tendo uma perspectiva de futuro. Exatamente. Nós tínhamos antes os cursos técnicos que os alunos participavam ali ainda durante o ensino médio. Infelizmente, essa modalidade ela foi aos poucos caindo em desuso, foi aos poucos sendo descontinuada. Nós tínhamos antigamente a escola técnica do estado do Amazonas, que funcionava ali na 7 de setembro, hoje não mais nesse formato, mas é importante que a gente valorize também o primeiro emprego. E a questão de cultura? A propagação da cultura é importante. A gente tem a questão de saúde, educação, mas a cultura também tem que fazer parte da sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem, através do nosso mandato, fortalecido algumas ações culturais, né? A cidade de Manaus tem um calendário vasto de ações culturais, desde o carnaval até as festas juninas, as festas de final de ano. A gente também tem conseguido apoiar muitas dessas associações, muitos desses grupos folclóricos, porque é uma forma de você tirar o jovem ali de dentro de casa, colocar numa dança, colocar num grupo folclórico, e ele vai ter o contato com outras pessoas. Quanto mais próximo da cultura ele tiver, mais longe ele vai estar da marginalidade, do tráfico de drogas, e é importante que a gente valorize também. E aí a gente fala do esporte, que salva muitas vidas. Sem e aqui dúvida. no nosso estado, aqui na nossa cidade, a gente tem jovens, crianças que têm um futuro promissor no esporte. Sem dúvidas, sem dúvidas. A gente tem hoje, na cidade de Manaus, aproximadamente 500 escolas. E muitas delas com quadras de esporte, áreas de lazer. É uma das demandas que eu já levei à Prefeitura de Manaus. Se os hospitais funcionam 7 dias por semana, 24 horas por dia, por que as escolas também não podem estar abertas aos fins de semana? Para que essas crianças, para que os moradores ali do entorno daquela escola possam ter acesso a uma quadra para jogar um futsal, para jogar um vôlei, para jogar um basquete. A gente já tem isso pronto. Falta só um pouquinho mais de vontade do poder público. Se a gente estava conversando, o senhor falou que tem alguns quadros nas suas redes sociais.
é importante? Como é que o senhor tem buscado atender a população ali mais perto? Que hoje a internet alcança um público mundial, né? Vai para todo mundo. Como é que o senhor trabalha essa questão da aproximação da população na construção do seu mandato? Eu digo que a rede social é a maior ferramenta de prestação de contas do nosso mandato, de transparência desse mandato. Então eu tenho recebido muitos pedidos, muitas demandas pela rede social, muitas demandas de visita para que a gente vá em loco a essa comunidade, a esse bairro, olhar presencialmente as demandas e fazer os encaminhamentos. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tive pouco tempo atrás na Cidade de Deus e fiz aproximadamente 70 requerimentos, muitos deles de asfalto, de reconstrução de pontes, e isso começou a ser atendido. Então a nossa ação, a nossa ida às comunidades tem surtido efeito. Tem sido desafiador transformar tantas ideias em projetos de lei? Tem, mas eu durmo muito pouco, Lid. Então eu durmo tarde, acordo cedo, estou aqui, eu sou um dos parlamentares que não faltei a nenhuma das nossas sessões plenárias aqui, nem de pequeno, nem de grande expediente, porque eu entendo que a nossa presença aqui é muito importante. Então não tem descanso. É fundamental. Sem dúvida. Projetos para o futuro. O senhor está no seu primeiro mandato, Sim. Ainda faltam 3 anos para concluir essa 19ª legislatura, mas o vereador Paulo Taironi, futuramente, o que a população pode esperar de ações como político, como homem, como cidadão? Sem dúvida. Pode esperar, a população de Manaus pode esperar muito trabalho, que é o que eu me propus a fazer. Cheguei a essa casa aqui já no auge do amadurecimento político, então no mandato ainda a gente está amadurecendo ainda um pouco. Ano que vem nós teremos eleição, estarei participando das eleições, não como candidato, mas a gente vai estar envolvido ali de alguma forma, exatamente, porque estou na política há muito tempo, trabalho com política há muito tempo, a gente não consegue ficar longe de uma eleição. Então, esse ano ainda é um ano de muito trabalho, temos aí alguns meses para acabar o primeiro ano dessa 19ª legislatura e serão esses últimos meses e os próximos 3 anos de muito trabalho. E que mensagem o senhor deixa para os cidadãos manauaras que ainda não conhecem o seu trabalho? Eu peço que você acompanhe nas redes sociais, o meu Facebook é Paulo Taironi, o Instagram é paulo.taironi, a gente vai colocar na tela aí para que você siga. Nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor, que é uma grande ferramenta de defesa do seu direito enquanto consumidor. Venha, participe, venha conhecer a comissão, venha até aqui a Câmara Municipal, porque eu sou teu funcionário, assim como todos os 40 vereadores. Então você tem também a possibilidade de contribuir com esse mandato, seja aqui pessoalmente, seja através das redes sociais, e você será sempre muito bem-vindo. A porta do seu gabinete vai estar sempre aberta? Sempre aberta, e se eu não estiver no gabinete, estou na rua. Eu conversei com o vereador Paulo Taironi. Muito obrigada pela nossa conversa, pela sua participação e também esclarecimentos. Muito obrigado, um grande abraço. E a você que nos acompanhou, muito obrigada também. Continue com a gente nos próximos programas, trazendo sempre a política para mais perto da população. A gente volta a se encontrar na quinta-feira. Até lá!